pessoal do povo de Deus com glórias à parte do Senhor, eu ouvi com a paz de salvação. Aleluia, glória a Deus. Peço a todos que fiquem de pé para que a gente venha orar para começar o culto, amém? Eu creio que Deus já está na casa, aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, querido e eterno Pai, primeiro nós devemos te agradecer por estar mais um dia na tua casa, na tua presença, Senhor. Deus, que tu venha derramar o teu sangue no meio do teu povo, Pai. Que tu venha curar, venha libertar, venha salvar, Senhor. Deus, também eu te peço no teu santo nome, Senhor. Abençoa e cura para a tua reverente cerqueira, Jesus de Nazaré, missionária Clara, Senhor. Abençoa também o pastor Emanuel, os evangelistas, o diácono, a diaconisa, as missionárias da tua casa, Senhor, os guardiãos e toda a ovelha do menor ao maior, Senhor. Deus, é tudo que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra de todo mal, porque tu é o reino, o poder e agora para todo sempre. Amém. Aleluia. O Ministério do Louvor, Deus é contigo, está com oportunidade. Aleluia, glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Ministério do Louvor, salve a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus. Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia, Santo Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, trata o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Aleluia! Santo, Santo, Santo Deus. Oh, aleluia! Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia! Santo Deus, glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluia! Santo, Santo, Santo Deus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Amém, glória a Deus. Peço a todos que hoje, por de novo convertido, terça-feira, que vocês meditem, que peçam que Deus faça algo na sua vida. É necessário que vocês chamem a presença do Senhor ao seu lado, para que Ele venha agir na minha e na sua causa. Aleluia, glória a Deus. E vou deixar uma palavra para vocês que não desanimem, que Deus Ele proverá todas as coisas na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Também vou orar por todos os ofertas, peço a todos que fiquem de pé. Aleluia, glória a Deus. Querido e eterno Pai, aqui está o teu servo, a qual tu escolheu, Senhor, para a tua caminhada. Deus vai repreender o devorador, o vingador da vida do teu povo, Senhor. Deus, que tu venha dar uma bênção recalcada ao teu povo, Senhor, para que eles venham para a tua casa contar testemunho das tuas maravilhas, Senhor. Deus, é tudo que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: glória a Deus, glória a Jesus. Agora vamos orar pelo pregador que vai trazer a mensagem de hoje. Eu creio que Deus já está falando aqui neste lugar. Quem estiver na casa dos seus assistidos, ouvintes, que preste atenção no que Deus quer falar hoje à noite. Aleluia, glória a Deus. Querido e eterno Pai, aqui está o teu servo, a qual tu escolheu para trazer a tua palavra, Senhor. Deus, usa ele como instrumento vivo nas tuas mãos, Senhor. Que não abrir e fechar da boca dele, que não seja ele, mas sim que seja tu, Senhor. Deus, vai abençoando o teu servo, guardando, Pai, de toda a língua maligna, Senhor. Que ele venha ser um exemplo na tua casa, Senhor. Deus te abençoe, eu te peço, usa ele sustentadoramente. É tudo que eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: glória a Deus. Também saúdo a igreja com a paz do Senhor. Um momento de alegria, irmão, está adorando o Senhor, porque sabemos que só Ele é merecedor de digno, honra e glória. Só Ele pode, só Ele faz. Tudo está na mão dele, todo o controle está na mão dele. Só basta ele você crer, confiar e esperar no agir dele. O inimigo ele pode se levantar, mas ele tem dois trabalhos a fazer: ou a levantar e o outro para cair. Agora, se eu e você estiver numa posição de servo ou de serva, ele vai pelejar contra nós. A Bíblia também diz, irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só para que não fiquem minhas palavras, vou deixar a palavra muito conhecida que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 32. Diz assim o título da leitura: Davi dispõe a pelejar contra o gigante. E diz assim o 32: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele. Teu servo irá a peleja contra ele, estes filisteus. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Amém? Irmão, nós acabamos de ler um texto bastante conhecido, um contexto bastante conhecido, é a história de Davi. Antes de Davi ir para a guerra, Davi ele tomava conta das ovelhas, porque pastor de verdade é aquele que toma conta do seu rebanho. E ele tem cheiro de ovelha. Mas a Bíblia diz, irmão, que Davi ele era moço, pequeno no seu tamanho. Mas muitas das vezes os nossos inimigos, ou se não nosso familiar, ele vê o nosso tamanho e diz que nós somos pequenos. Nós podemos ser pequenos para eles, mas para Deus nós somos grandes. Porque a Bíblia diz que Deus ele confunde aquele que sabe e levanta aquele que não sabe para confundir o que sabe. A Bíblia também diz, irmão, quando Deus chama a Samuel, diz: Até quando tu terás dó de Saul? Tenho visto eu para que ele não reine sobre Israel? A Bíblia diz, irmão, que Deus ele não está se agradando mais de Saul. Por quê? Porque Saul, quando ele vencia as guerras, ele achava que ele era. Muitas das vezes a gente bota o erro na nossa frente. Muitas vezes nós esquecemos que Deus é por nós. E muitas das vezes nós dizemos que nós é, mas nós não somos nada. Que é Deus. A Bíblia diz, irmão, quando Samuel pergunta: Senhor, o que será agora depois de Saul? A Bíblia diz que Deus fala com Samuel, diz: vai lá
até Belemita, porque tem algo que eu quero escolher a um dos filhos de Jessé. Mas a Bíblia diz que Samuel estava com medo, porque se Saul sabesse que Samuel ia ungir outro no lugar dele, ele matava. Mas para tudo tem um propósito. Quando Deus ele chama o servo ou a serva, está chamado. Não adianta a gente temer, porque nós temos que confiar em Deus. Se Deus chamou eu e você para fazer a obra dele, para que nós vai temer a homens? A Bíblia diz, irmão, quando ele chega até a casa de Jessé, quando ele vê o irmão de Davi, o mais velho, vê um homem forte, ruivo, bonito, ele diz: é esse aí que eu vou ter que ungir. Mas a Bíblia diz, irmão, quando Samuel ele chega até perto desse homem de é tu, e o seu escolhe, o seu grita e diz: Samuel, tu olha para a aparência, mas eu contemplo o coração. Eu não quero esse. A Bíblia diz, irmão, que passaram os outros irmãos. E Samuel pergunta: acabaram os jovens? E o pai de Davi diz: acabaram. Ei, muitos dizem que acabaram, mas tinha alguém que diz: ei, ainda tem um menor. Ei, muitos podem dar crédito a você, muitos não podem confiar em você. Mas se Deus lhe chamou, é porque Deus ele confia em você. A Bíblia diz, irmão, que a mãe de Davi corre e chama Davi. A Bíblia diz, irmão, quando Davi ele põe, antes dele pôr as suas pés na sua porta, Samuel ele diz assim: ei, todos nós só vai sentar na mesa enquanto o menor não chegar. Ei, os seus irmãos, seu familiar e os teus inimigos só vai poder sentar na mesa enquanto você chegar. E quando você não chegar, ele não vai sentar na mesa, porque a honra é sua, a hora é sua, o tempo é seu. Porque a Bíblia diz, irmão, que um choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Não se preocupe com aquele que não dá crédito a você. Não se preocupe aquele que diz: ah, você não vai conseguir. Ei, porventura, sou eu o Senhor que prometo e não cumpro? Ei, o Senhor está dizendo nessa noite para vocês: não se preocupe, não tenha medo de gigante nenhum. Porque muitas das vezes a gente pensa que os nossos gigantes são maiores do que Deus, mas para Deus ele é pequenininho. E a gente tem que botar na nossa cabeça que Deus ele é maior, a força maior ela domina a menor. Irmão, mas a Bíblia também ela diz, irmão, quando Davi ele chega, Samuel ele teve um impacto, porque Deus já fala com Samuel: ei, esse daí que eu quero. E os irmãos de Samuel perguntam bem assim, os irmãos de Davi perguntam: por que esse? Porque Deus ele conhecia Davi e sabia que Davi ele tinha um coração bom, porque sabia que Davi ele tinha um coração reto diante de Deus. A Bíblia diz, irmão, que Deus ele chama Davi, que é o menor, e os seus irmãos, que é o maior, que é de guerra, para colocar para dominar. Ei, Deus está dizendo nessa noite para você: se você são menor, humilde de coração, ele vai colocar você no meio daqueles grandes, para saber que Deus ele é Deus, e para saber que a força maior domina a menor. Deus primeiro ele fez um preparo na vida de Davi. Primeiro fez um preparo. Primeiro Davi ele passou por humilhação. Primeiro Davi passou por escravidão. Primeiro Davi passou por esquecimento, mas não sabia o projeto que Deus tinha na vida dele. Ei, muitas das vezes nós passamos por humilhação, muitas das vezes nós ganhamos um não, para lá na frente nós ganhar o sim, e para saber que a glória da segunda casa é melhor do que a da primeira. A Bíblia diz, irmão, quando ele começa a ungir Davi, e quando aqueles homens, o exército de Israel, começa a perceber que o gigante estava defamando, estava contra o exército, irmão, naquele tempo aqueles homens não eram fortes, tão fortes, porque não foi até o gigante. Por isso que Deus ele confunde aquele que sabe para confundir aquele que não sabe, para colocar você na cadeira de príncipe. Se você estiver na posição que o rei se agrada, ou se não, você estiver na posição que Deus se agrada, ele vai colocar você na maior cadeira. Mas com isso, se você for humilde, se você estiver buscando a Deus verdadeiramente. A Bíblia diz, irmão, quando ele chega, Davi chega e diz assim: eu vou contra esse gigante, porque sabia que ele tinha crédito no céu. E quando eu e você, nós sabemos que nós somos fiel a Deus em tudo, e nós temos propósito com Ele, pode se levantar o gigante que for na nossa vida, mas se Deus está dizendo que é comigo e com você, não se preocupe.
que esse gigante ele vai derrubar o chão. A Bíblia diz, irmão, quando aquele Davi ele vai à guerra e os homens de Israel dizem, ele vai morrer. Você sabia que no nosso meio, até mesmo na nossa família, ele não vai conseguir, não vai ser capaz, é um Zé Mané. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se Deus lhe chamou, não se preocupe, irmão, com o dia da manhã, porque Deus ele prepara. Primeiro, para fazer uma casa, primeiro tem que ser do alicerce. Primeiro nós temos que começar de baixo, para Deus ele colocar a gente no alto. Primeiro nós temos que passar por humilhação. E primeiro nós temos que saber que Deus ele é Deus. A força maior, ela domina a menor. Se nós servemos a força maior, para que nós vai ter medo a força menor? O homem diz não, mas o Senhor quando diz sim, é sim e acabou. A Bíblia diz, irmão, quando Davi ele vai àquela guerra, quando Saul começa a botar a veste em Davi olha para Saul, eu não preciso disso, porque eu não consigo. Aí Saul diz bem assim com ele, vai, porque Deus ele é contigo. Quando ele vai naquela guerra pelejar contra aquele filisteu, contra aquele gigante, ele diz assim, porventura eu sou algum cão para tu vir? Ei, Deus ele coloca você no meio para confundir aquele que sabe. Deus ele coloca o menor para confundir os grandes. Deus ele humilha, primeiro Deus humilha para depois o exaltar, para saber que Deus ele é Deus. Não fique preocupado, não fique angustiado, faça como Estevão. Olhe para o alto que é Cristo. Quando Estevão ele começou a olhar para o céu e viu Jesus sentado à direita de Deus, quando aquelas pedras sentou em Estevão, a Bíblia diz que Estevão não sentiu dor, porque ele só estava olhando para o alto. Quando eu e você olha para o alto, nós não sentimos dor, mas quando eu e você nós vira, olha para trás, olha para a direita e para a esquerda, nós vai sentir dor. E muitas das vezes nós queremos desanimar, desistir, porque nós estamos olhando para o que está nos acusando. Muitas das vezes nós paramos para ouvir Sabalaque e Tobia. Quando nós olhamos para o alvo que é Cristo, irmão, mesmo que eles falem, nós não vai dar ouvido. Sabe por quê? Porque se Deus está dizendo, olhe para mim, igreja, olhe para Cristo, igreja, porque Ele vai lhe dar a vitória. Olhe para Cristo. Tudo que está acontecendo no mundo foi um aviso e um alerta de Deus, porque é para saber que Deus ele é Deus e nós temos que ser dominados por Ele. A Bíblia diz, irmão, que Deus ele é Deus e não há outro. Se Deus ele é Deus, não há outro. Pode vir o que vier, mas Deus ele deixa o inimigo primeiro se andar, para depois mostrar que Deus ele é Deus lá na frente. Deus ele não é adiantado e nem amostrado, mas sim ele é educado. A Bíblia diz que Deus ele é amor, mas também ele é justiça. Não se levante contra um ungido de Deus, não se levante contra um profeta de Deus, porque você vai quebrar a cara. Você pode até dizer bem assim, naquele ministério não fala o que Deus fala. Ei, você está pegando em bomba. Não toque onde você não deve tocar. A Bíblia diz, ai daquele que tocar no Deus ungido. Nunca toque num profeta, porque você vai se ferir mais tarde. A Bíblia diz, irmão, quando deu Deus a vitória a Davi, aquele povo de Israel soube que Davi era menor, mas soube que Deus era na vida dele. Ei, pode se levantar o que for, o gigante na nossa vida é a tribulação, é a falta de pão, é a falta de veste. Ei, mas Deus está dizendo assim, o gigante pode se levantar, mas ele vai cair. Não se preocupe com amanhã, não se preocupe com a dor. Sabe por quê? Deus ele permite coisas na nossa vida, porque muitas das vezes a gente, quando Deus ele começa a nos exaltar, né, muitas das vezes nós colocamos o nosso nariz na frente, querer se empinar para Deus, e para Deus fazer, Deus ele primeiro quebra o vaso, e para construir, botar um vaso de verdadeiro valor. No mundo nós não temos valor, porque nós andamos com a verdade, mas para Deus nós temos um valor, porque a Bíblia diz, irmão, que nós somos odiados por causa da verdade. E se nós somos odiados por causa da verdade, é porque Cristo nos ama. A Bíblia diz, se Deus não amasse nós, Ele não morria por cruz. Se Deus ele não morresse por nós, o que seria de nós? A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não ser consumido. Por que nós vai se preocupar?
Por que não vai se preocupar com o gigante que se levanta? Ei, o gigante pode se levantar na tua vida, os problemas, pode faltar veste, pode faltar dinheiro. Ei, mas se Deus diz que é contigo, é contigo. Se Deus diz que é comigo, é comigo. Pode faltar tudo, mas não deixe faltar a presença de Deus, que é o principal na nossa vida. Pode faltar amigo, pode desaparecer família, pode abandonar tudo. A Bíblia diz: aquele que é digno de entrar no céu, aquele que deixa tudo e segue a Ele. Se eu e você não segue a Cristo, para que nós vamos olhar para trás? Nós somos valentes, valente tem que olhar para a frente e não para trás. Se você quer ser valente nessa noite, olhe para Cristo, olhe para a frente e prossiga. Vai ter buraco, vai ter predada, vai ter espinho. A Bíblia diz que o caminho é estreito, o largo é aquele que leva ao caminho do inferno. Vamos para o estreito, que é melhor. Porque a prova pode ter um gosto amargo, mas a vitória tem um sabor de mel. Você que está na sua casa ouvindo essa mensagem, bota uma coisa na sua cabeça: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus disse que é conosco, é conosco. Esse vírus que está acontecendo no país foi um aviso, porque muitos zombaram de Deus. A Bíblia diz: ninguém zomba de Deus. Há muito pode dizer bem assim: não é profeta, não é isso. Ei, não toque naquilo que você não pode tocar. Porque tudo que está acontecendo no mundo, porque é permissão de Deus. E tudo que está acontecendo na nossa vida é permissão de Deus, para nós valorizar Ele. Nós somos Davi nessa noite. O Senhor está dizendo para cada um de nós: vocês são Davi. Porque pode se levantar o gigante, mas quando eu e você colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, pode se levantar o cão dos infernos, mas ele vai cair. Mas para ele cair, nós temos que confiar, nós temos que obedecer, nós temos que ser fiel a Deus em tudo, em tudo. E nós temos que honrar os profetas, e nós temos que honrar o que está na nossa frente, o nosso líder. Pode ser um anão, mas nós temos que honrar. Se nós não honramos o profeta aqui na terra, é como que nós vamos obedecer a Deus lá no céu? Por mínimas coisas, irmão, nós somos tentados e nós somos provados. Deus, ele prova aquele que o ama. Deus, ele só dá a prova àquele que ele ama. E Deus só dá a cruz àquele que nós suporta. Ah, eu não estou aguentando. Vá mais um pouquinho. É que nem um louvor de tente mais um pouquinho, que você vai conseguir. Tente mais um pouquinho. A igreja do Senhor, continue orando para que o Senhor venha operar. Só está faltando um pouco, sabe de quê? De oração, de humilhação e de quebramento. Se eu e você não tivermos isso, Deus, ele vai ficar difícil de operar. Mas se eu e você botar na nossa cabeça que Deus, ele é Deus e não há outro, Deus, ele vai ficar fácil de ele operar. Vamos se reunir e vamos buscar a face do Senhor, porque é isso que ele quer da gente: mais humilhação, mais quebrantamento, mais oração, para que ele venha abençoar o nosso Brasil. Ah, não consigo, não consegue, porque a Bíblia diz que Deus só dá aquela prova que nós suportamos. Ah, eu vou olhar para trás. Continue para frente, porque se você olhar para trás, você vai ser destruído lá na frente. Jesus, ele está voltando. Deus sem mim e com você, ele é Deus, e sim, e comigo, ele continua sendo Deus. E precisa de Deus somos a gente, não ele precisa de nós. Vamos buscar a Deus, vamos se arrepender cada dia mais. Irmão, o tempo está sendo difícil. A volta do Filho do Homem está chegando. Você quer mais do que para vir mais sinais do Filho do Homem? Isso que está acontecendo é para que eu e você cheguem mais até Ele, para saber que Ele é Deus. E aqui agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu peço a todos que fiquem de pé, para que a gente venha entrar nesta oportunidade. Glória a Deus, Senhor Jesus. E a graça de Deus Pai, e a graça de Deus Filho, e a Deus consolação do Espírito Santo de Deus, vá com todos nós, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: glória a Deus.